Hoje eu quero falar com você sobre um vício moderno. Sabe aquele vício de nunca parar, o vício de nunca descansar, o vício de nunca poder falhar. Nós temos dado a este vício moderno um nome que é convincente para que a gente se mantenha viciado nele. E o nome é disciplina. E o grande problema é que isso tem destruído muita gente boa, gente de fé, gente com boa intenção. E eu vou te mostrar ainda neste vídeo como quebrar esse ciclo. Saindo dessa autocobrança disfarçada de produtividade e reencontrando com os passos que eu vou dar aqui, são 3 que eu aplico e me ajuda muito, reencontrando a verdadeira disciplina, para que você saia, caso você já tenha entrado no esgotamento emocional, para que você saia disso e para que você não caia, talvez, naquilo que você está bem na beiradinha, que é cair no burnout. Porque a verdade, turma, é que muita gente tem se escondido atrás da rotina para não encarar o barulho interior, para não encarar aquilo que vem sentindo por dentro. E não à toa, a OMS, ela traz um dado para a gente, que na última década, 400% é o aumento de pessoas que estão vivendo um esgotamento emocional e caindo em um burnout. O aumento é de 400% na última década. É um número assustador, mas é um vício moderno que nós precisamos combater e é por isso que nós estamos aqui. E é curioso porque os mais afetados neste vício não são aqueles que são desorganizados, que estão buscando ser disciplinados. Pelo contrário, são aqueles que já são disciplinados. São aqueles que são os hiperprodutivos. Então, se você é uma pessoa disciplinada, realizadora, executora, se você já é aquela pessoa que tem a sua rotina nos lugares, encaixado, que sabe o que precisa fazer e que sempre está colocando um jeito de colocar mais, sempre está dando um jeito de colocar mais alguma coisa, este vídeo é para você. Porque isso muitas vezes vem de um disfarce e que não à toa tem te deixado tão incomodado por dentro, tá? Então, a pergunta que já fica aqui para mim e para você é a seguinte: você que tem feito tudo certo, que sabe que tem feito as coisas no horário, do jeito certo, da maneira certa, mas como você está se sentindo por dentro? Como estão os seus pensamentos na hora que você deita na sua cama? Como estão os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu coração quando você deita ali no sofá e fala vou descansar, ou vou assistir uma série, ou vou ler um livro? Como fica aqui dentro da cacholinha aqui? Porque eu confesso para você que eu tenho que usar as minhas ferramentas e eu vou passar 3 delas aqui hoje para vocês, para que eu consiga descansar, para que eu consiga, sabe, não falhar, ou melhor, permitir falhar, para que eu consiga parar, porque do contrário, turma, eu realmente assim, ó, cara, eu tenho muita dificuldade de descansar. Eu sou um cara que eu preciso dormir pouco por noite. E, e assistir, por exemplo, uma série, ontem eu e a Rafa a gente fazia isso, assistir uma série, eu consigo sim, mas eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que querer ficar ali. Eu vejo a facilidade que as pessoas têm, muitas vezes, de ficar na cama e esticar isso, sei lá, passar um domingo todo ali, mas eu tenho muita dificuldade disso, porque a minha cabeça está sempre disciplinada a fazer algo produtivo, a estar sempre na ativa, sabe? E talvez seja assim com você. E isto é o que me trouxe até aqui, isto é ótimo, porque com esta disciplina eu larguei muitas coisas ruins na minha vida. Eu larguei a bebida, eu cuidei mais da minha saúde, eu cuido ainda da minha saúde, eu me alimento bem,
Então, essa disciplina ela é positiva. Existe uma disciplina muito positiva, verdadeira e necessária para quem quer atingir resultados. Mas veja, o fato de você não conseguir parar, descansar, o fato de você não conseguir se desconectar de tudo e estar presente no momento, ele já é um sinal desse vício moderno que atualmente a gente vive e que é o caminho certo para um burnout, que é o caminho certo para um esgotamento emocional. Então eu decidi gravar esse vídeo porque é algo que eu luto todos os dias e eu sei que na vida empreendedora, o empresário, você que está aí me ouvindo, você sabe como é, você sabe que a gente passa perrengue, né, no sentido de ter sempre muita coisa para fazer e perceber que a gente nunca vence o trabalho. Não sei se você já percebeu isso, mas nós nunca vencemos o trabalho. O trabalho não acaba. Só que a gente, no fundo, por que a gente adoece? Sinceramente, vamos lá, vamos entender melhor. Por que no fundo a gente acaba adoecendo, mesmo sendo disciplinado? Por que mesmo fazendo tudo certo, buscando colocar uma rotina, se adequar a essa rotina? Porque rotina é flexível, sim ou não? A gente acredita, tem uma falsa ilusão e ensinamento que nos foi passado de que a rotina ela é fazer tudo todo dia as mesmas coisas nos mesmos horários, e ela não é isso. A rotina ela é flexível, você vai adaptando ela, você vai ajustando ela, e tem dia que você realmente consegue fazer tudo no mesmo horário, semanas, mas tem períodos que não, e aí você adapta, só que aquilo que é inegociável, aquilo que é valor para você, você não deixa fora do seu dia. Porque isso é um papo até mesmo para um outro vídeo, se você quiser. A gente falar um pouco sobre rotina, sabe? De como estruturar a rotina. Se você, empresário, profissional, líder, enfim, cristão, e quiser me deixar aqui, se faz sentido esse vídeo para vocês, eu gravo um vídeo aqui para a gente falar sobre como estruturar a rotina, tá? Mas olha só, por que a gente, mesmo sendo disciplinado, nós acabamos adoecendo? E a resposta, ela acaba sendo simples, mas ela é dolorosa. A disciplina, ela nos adoece quando a gente confunde ela com controle, com a necessidade de controle. E há uma diferença gigantesca entre disciplina e controle. Concorda comigo? É uma diferença gigantesca. Olha só, a disciplina verdadeira, ela tem um ritmo, ela sabe os momentos certos e ela tem no seu jeito de ser, se você está vivendo uma disciplina verdadeira, ela tem no seu jeito de ser o horário certo das coisas. Ela tem aqueles momentos de acelerar, que a gente chama de sprint, né? Você vai lá, dá um sprint e aí acelera, aquilo fica por 2 horas num flow focado, mas ela também tem os momentos de lazer no final de semana. Se você se chama sabe que é uma pessoa, um empresário, um empreendedor disciplinado, você já pode fazer o primeiro diagnóstico aí, que é olhar e falar, cara, as coisas que eu sou disciplinado, eu tenho os momentos de acelerar e os momentos de desacelerar? Eu tenho a disciplina de acelerar e a disciplina de desacelerar? Porque isso é o que vai nos dizer se nós estamos vivendo uma verdadeira disciplina ou se nós estamos querendo o controle. Porque o que é o controle? A necessidade de controle, que é diferente da disciplina verdadeira. A necessidade de controle, ela é aquela necessidade de estar sempre, constantemente no domínio de tudo. O controle, ele é diferente da disciplina, porque ele é rígido. Então eu sempre quero saber, eu sempre quero estar na certeza de que tudo está bem. E se você já passou por situações financeiras difíceis, se você já passou por situações que te fogem do controle, que você percebe que foi muito difícil viver essa fase, hoje, você já vivendo uma fase melhor, você ainda carrega marcas disso. Porque é assim que acontece comigo. É assim que acontece com todo ser humano. A gente acaba carregando se a gente não olha para isso com atenção. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui.
para que você olhe para isso, porque talvez por conta de tudo que você já vivenciou para chegar até aqui, hoje você sente uma necessidade terrível, gigantesca, rígida, de controlar as coisas. E esse desejo é como se fosse uma linha, é uma corrida sem linha de chegada. Porque quanto mais controle eu quero ter, mais eu preciso ter controle, e mais eu tento ter controle, e menos controle eu tenho. Porque no fundo, você vai percebendo que você não tem controle sobre muita coisa, entende? Você não tem controle do que vai acontecer no trânsito na hora que você sair para ir para o seu trabalho. Você não tem controle do que vai acontecer hoje quando você, empresário, chega no seu trabalho e aquela funcionária sua, ela não aparece. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre o Wi-Fi do seu local de trabalho, da sua empresa. Ele pode cair, você pode chegar lá hoje, estar no meio de uma reunião e ele cair. E às vezes nós nos tornamos disciplinados em controlar. E isso não é disciplina, isso é controle. E isso leva a esgotamento emocional, que leva a um burnout. E não à toa, os dados são assustadores em relação ao burnout no dia a dia de trabalho. Seja você empreendedor ou seja você um profissional intraempreendedor de uma empresa, um CLT, seja quem for você. É quase 90% o número dos profissionais que já passaram ou estão passando por uma situação de estresse intenso por um período longo no trabalho. Estão se sentindo sobrecarregados, esgotados emocionalmente. Por quê? Porque nós estamos confundindo o que é ser disciplinado com o que é ser controlador. Então, socialmente isso é aceito, porque nós vamos dando ao nome, nós vamos interpretando isso como dedicação. Caramba, como é dedicado. E isso acaba romantizando o esgotamento. Sim ou não, pessoal? É meio que bonito, você encontra qualquer pessoa na rua e a pessoa está sempre com pressa. E aí, como tá? Na correria. Estar na correria é bonito, socialmente aceito, não que seja bonito, mas é socialmente aceito como uma virtude. E isso adoece. E eu, Rodrigo, é o primeiro quem escuta essa conversa aqui, porque eu preciso sempre estar atento. Porque o meu perfil comportamental, eu não sei se você conhece o seu perfil comportamental, o meu temperamento colérico, executor, dominante, ele me leva a sempre executar ainda mais. Não que você, meu caro, e minha cara, que é um fleumático, que é uma pessoa estável, não possa passar por isso. Porque não é sobre o perfil comportamental, é sobre a necessidade de controle e de atividades e de falsas disciplinas que nós temos colocado no nosso dia a dia, e isso tem nos sobrecarregado. E aí a gente escuta frases muito comuns por aí, eu mesmo já falei várias vezes essas frases, né? Do tipo, descansar é para fraco, do tipo, se você não está sofrendo, você não está crescendo, no pain, no gain, né? Só que isso é dentro de um contexto da academia, não é para levar como filosofia de vida. Entendeu? Você não precisa estar sofrendo, ninguém vive de sofrimento o tempo todo. Isso seria uma apologia ao sofrimento, à dor. E não é isso. Não é isso que o nosso Deus nos ensina. No mundo havereis de ter tribulações. Sim, coragem. Eu venci o mundo. Nós vamos vencer as tribulações. Nós teremos tribulações, mas não precisamos viver o tempo inteiro nas tribulações e principalmente causando novas tribulações, porque este é um problema. Às vezes nós causamos mais tribulações na nossa vida e não só isso, às vezes a gente convive com pessoas que causam mais tribulações na nossa vida. E às vezes a gente se mete em situações que causam na gente mais tribulações. E isso, turma, vai exigir depois uma disciplina absurda e uma necessidade absurda ainda de controle que me leva a um esgotamento emocional e eu caio em um burnout. Tá? Então, sabe aquela frase, enquanto eles dormem, a gente está trabalhando, né? Enquanto dorme, alguém está trabalhando. Enfim, se você não está dormindo bem, saiba, este é um dos sintomas, um dos problemas que vai te levar para um esgotamento emocional.
Então, sabe o que é pior ainda, pessoal, disso tudo, para a gente já ir para a solução na sequência? O pior disso tudo é que a gente não percebe que a gente está adoecendo. E eu quero te trazer clareza. Porque talvez você está me ouvindo e o disciplinado, ele é um bicho estranho. Por quê? Porque como ele é executor, ele sabe que ele resolve as coisas, ele sabe que ele coloca lá na agenda dele, ele dá conta, ele faz acontecer, não importa se está lá, ele vai dar um jeito. A gente não vai percebendo os sinais no dia a dia de que nós estamos adoecendo, que nós estamos vivendo um esgotamento emocional, que nós estamos entrando em burnout. E a primeira coisa que acontece é você perder o prazer nas coisas. Aquilo que antes te animava agora é só mais uma reunião, é só mais um projeto, é só mais um vídeo para gravar, é só mais um store para fazer, é só mais um paciente para atender, é só mais uma planilha para preencher, é só mais uma reunião. Aquilo que antes era prazeroso, que você chegava, que você estava buscando os seus sonhos, buscando os seus objetivos, que você estava vendo a sua empresa crescer, que você estava pensando em aumentar a equipe, agora você perde o prazer em estar com aquelas pessoas ali, em estar treinando aquelas pessoas, desenvolvendo aquelas pessoas, e isso, olha só, vai te tirando o prazer. E o prazer é algo bom. Ele não pode ser o nosso princípio de vida. Eu não posso colocar toda a minha vida em querer sentir prazer no meu trabalho, porque nem é esta a função do trabalho. Inclusive, é um bom tema também para a gente falar aqui sobre trabalho. Mas, estamos falando, né, de certa forma aqui, mas o prazer, ele é algo divino. Deus te deu o prazer. Deus me deu o prazer. Ele nos fez com prazer. Não à toa, quando você termina um bom relatório, quando você conclui a DRE lá da sua empresa financeira, quando você consegue fazer um investimento, você faz a aquisição de um maquinário, quando você acerta na sua visão comercial, na sua estratégia comercial, quando você contrata um bom funcionário, quando você executa bem o seu papel ali, cara, você sente prazer, sim ou não? Aquilo te dá uma... Pô, que da hora, velho. Eu não sou o cara da planilha, mas quando eu termino a minha DRE, que eu tô com tudo lançadinho, que eu olho lá, sabe? Faturamento, margem de contribuição, custo fixo, custo variável, investimento. Cara, quando eu olho tudo feitinho que eu vejo, cara, eu me sinto bem pra caramba. É o prazer de fazer o bom trabalho. O mesmo prazer que a gente sente quando a gente serve as pessoas. Você não se sente bem? Quando você, olha só que coisa engraçada, né? Você deixa uma pessoa atravessar a rua e você se sente bem, você sente prazer. Você só deixou a pessoa passar a rua, mas aquilo te dá um carinho na alma, sim ou não? Porque o prazer, ele é divino, ele é bom, não tem problema. Na verdade, ele faz parte, é necessário. É necessário sim. Ninguém vive só no sofrimento. Mesmo que em meio às tribulações eu preciso encontrar o meu prazer, mas quando a gente vai se esgotando emocionalmente, a gente vai indo para um burnout, a gente já está nele, nós vamos perdendo o prazer nas coisas. Aquilo que antes era uma alegria, e eu vivenciei algumas fases assim aqui na internet. A internet é difícil, turma. Cara, se você está aí do outro lado e você está começando o seu negócio digital, entenda, isso vai te demandar muita disciplina. Tanto de acelerar quanto de desacelerar, porque o trabalho aqui não acaba. E eu vivenciei já alguns períodos de tentar fazer as coisas forçando e não conseguir. E aquilo me sobrecarregar e eu ficar irritadíssimo, eu ficar maltratando as pessoas que eu amo, sabe? Ficar com pavio curto, maltratando meu time. Cara, para! E aí é o momento de a gente tomar consciência. Talvez você esteja assim, esse é um dos sinais. O primeiro sinal é esse, é a perca do prazer naquilo que te animava, nos projetos, nas reuniões. O segundo é você perder a presença, sabe? É você estar ali fisicamente, mas mentalmente já na próxima atividade, já na próxima reunião, na próxima ligação, no Whats. Você está lá no seu almoço de domingo, cara. Você está lá no seu almoço de domingo com a sua família. E aí, olha só que coisa. Você não está lá. Você está fisicamente, mas a sua presença está ali, ó, no turbilhão de pensamentos. E aí, você que já não tinha tempo, conseguiu um tempo para estar lá,
se disciplinou, só que quando esteve lá, estava fora. E isso, turma, é o caminho para o adoecimento. É o caminho. Talvez você, pai, empresário, dá conta de tudo lá na empresa. Mas quando chega em casa, você não consegue olhar no olho do teu filho e estar ali com ele. Você não consegue ter 30 minutos no chão com ele para brincar sem pegar o bendito do celular. Porque você precisa ver se chegou aquele e-mail, se chegou aquele WhatsApp. Se você trabalha no digital, talvez você tá lá, né? É assim, não é? Veja se não acontece. Se você sabe, se você produz conteúdo, você posta um vídeo e depois você fica checando os likes. E é real, porque você só não é nem sobre o ego, mas é sobre ver se tá dando certo. Só que isso te rouba do momento presente, sim ou não? Então, depois que você perde o prazer nas coisas, você vai perdendo a presença. E o próximo passo, quem perde o prazer e perde a presença, sabe qual é? É você perder a paciência. Qualquer coisa começa a te irritar. Qualquer atraso te desespera. É o trânsito, é a esposa, é o esposo, são os pacientes, são os clientes, é o time, é o governo. É. E olha só, a sobrecarga de informação que a gente vive hoje. Você fica imediatamente sabendo de tudo que acontece no mundo inteiro. Tudo coisa que você não tem controle. O uso do Instagram é o estímulo daquilo que tem mais baixo em nós, que é o primeiro pecado. O pecado de querer saber de tudo, de querer dominar tudo, de querer estar no controle de tudo. É exatamente nesta falha humana nossa, nessa concupiscência, nessa queda nossa, que age o feed quando você rola. O short lá, quando você rola. Ele age porque sempre ali parece que vai ter algo que você precisava saber e não estava sabendo. E a gente é disciplinado com isso. Porque nós estamos o tempo todo ali fazendo isso, sim ou não? O tempo todo. Aí a gente tem disciplina. Então, depois de perder a paciência, tem mais um passo, que é perder a paz. Que é perder a paz. Que é mesmo quando não se tem nada urgente, a gente não consegue mais relaxar. Aí já estamos ali, ó, na beiradinha de um esgotamento. É quando você se olha no espelho e, sinceramente, você nem se reconhece mais. Você não sabe nem quem você é mais. De tanto que você virou um ativista em fazer as coisas e fazer no piloto automático. E fazer porque tem que fazer, somente porque tem que fazer. E muitas coisas a gente tem que fazer porque a gente só tem que fazer mesmo. É nosso dever. Mas você já entendeu o que eu estou te trazendo aqui. Que isso não é disciplina. Não é disciplina verdadeira. A gente tem se chamado disciplinado. Nossa, consegui executar tudo isso, fiz tudo isso. Nossa, caramba. Mas no fim, nós estamos usando essa rótulo de disciplina para não lidar com os barulhos internos que estamos vivenciando aqui dentro. E que isso tem nos gerado um esgotamento emocional, um burnout, e que, atenção, tem me feito perder o prazer nas coisas, tem me feito perder a presença, tem me tirado a paz, tirado a paciência. E isso vai cada vez mais piorando. E o grande problema é que isso tudo traz consequência real, turma. Sabe? A pessoa que ela tá esgotada emocionalmente, ele tá com esse desejo de controle, o empresário que vive isso, por exemplo, ele não consegue confiar na equipe, ele acaba centralizando tudo. Semana passada eu atendi uma pessoa assim, é loucura você querer centralizar tudo em você. É claro que tem que delegar e não delargar, mas você precisa delegar.
E a grande diferença é o acompanhamento, é a clareza da entrega. É não dar confiança para quem ainda não tem confiança, mas é começar a treinar esta confiança, testar esta confiança. E o empresário que vive essa disciplina, esse vício moderno, essa necessidade de controle, ele acaba não confiando na equipe, ele centraliza tudo. É a médica que também já revisou, já cuidou, mas não consegue desconectar do celular, tá o tempo inteiro ali. Caramba, cadê? Será que vai acontecer? Será que tá dando resultado? Será que, sabe? E aí isso acaba adoecendo, é o corretor ou o profissional liberal lá, que trabalha de sábado e domingo, que tá fazendo um monte de coisa, que nunca esteve numa performance tão grande, mas que sente que ainda tudo que faz não é suficiente. Talvez você já emagreceu aí seus 30 quilos este ano e você está carregando uma sensação de que nada que você faz ainda é suficiente. E isso vai adoecendo, turma. Isso vai adoecendo a gente. Então, pensa aí, sabe? Talvez no seu relacionamento você virou uma pessoa funcional, você cumpre os seus papéis, mas a conexão emocional ela desapareceu. É um sintoma clássico, claro, evidente. A desconexão emocional ela traz sim nos relacionamentos, quando isso acontece, ela traz sim um sinal claro de que talvez eu só esteja ali cumprindo o papel. E cumprir papel é viver uma vida superficial, só cumprir o papel. Sem saber os porquês, sem saber o porquê eu tô ali, sem estar ali presente, sem estar querendo entregar. É claro, a gente busca a excelência. Pô. Eu tenho que entregar sempre um bom trabalho, eu me comprometo com isso, só que isso não pode virar uma doença, um vício. Porque senão eu me torno um desconectado emocionalmente nos meus relacionamentos, seja como líder, seja como empresário, seja como pai, mãe, filho. Na saúde, o corpo começa a mandar sinal quando você está ali esgotado, você começa a ter insônia, você não dorme bem, dor de cabeça constante, não é normal. Não é normal você estar com dor de cabeça, o corpo ele vai te obrigando a parar. E na fé, aqui é onde dói mais para muitos, é que você percebe que mesmo que você continua indo para a igreja, você continua orando, você continua servindo, mas você sente que Deus está distante e não é porque Deus se afastou, é porque mesmo fazendo tudo certo, o seu coração ainda está no lugar errado. Você está fazendo como, vamos pegar aqui uma passagem, vamos pegar aqui Marta e Maria. Não à toa existe este ensinamento bíblico para nós. Marta, que se agitava com muitos fazeres, isto é ruim, Rodrigo? Marta estava errado? Não, não é isso o que a teologia nos ensina, não é isso que a igreja nos ensina, não. O que a igreja nos ensina é que realmente há a parte do ócio, do trabalho, do negócio, né? De negar o ócio, de fazer a nossa parte. Há a parte de cumprir os nossos deveres, sim, mas é necessário também saber escolher a melhor parte quando ela está ali. Então, eu preciso ser disciplinado com a parte necessária que me cabe, mas também com a parte boa. Eu preciso ter meu tempo, cara. Você precisa de um tempo para você com o seu Deus. Você precisa ter um tempo com a sua família, com os seus filhos. Você precisa ter um tempo longe desse bendito celular. Você precisa. Eu preciso. Nós precisamos. Porque isso dói para muita gente. Porque está vendo que está indo na igreja e mesmo assim, além de não obter os resultados que quer, parece que está se sentindo sobrecarregado. O que mais tem, turma, e eu vivenciei um período desse na minha vida lá atrás, no meu início de conversão, é quando a gente se converte. Atenção, você que recebeu uma graça muito grande, se encontrou com Deus, Deus realmente transformou a sua vida e você começa a servir na comunidade, a comunidade te acolhe e aí você vira um ativista na comunidade.
Servir é maravilhoso, você tem que servir, só que a primeira casa é a primeira igreja é a tua igreja. É a tua igreja. E se você não serve dentro da sua casa, se você não consegue cuidar da sua saúde, não tem um tempo para isso, e você troca tudo isso para estar sempre dentro da igreja, você está usando a igreja para fugir das suas responsabilidades. Você não está fazendo algo saudável, algo bom, não está fazendo. Você está se sobrecarregando, você está punindo a sua família, você está punindo o seu marido, o seu filho, porque você confundiu. Você confundiu que você precisa fazer algo para que Deus te ame mais. E Deus já te ama de forma incondicional. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Agora, é claro, servir é mandamento, servir é ensinamento, servir é uma necessidade, um dever do cristão. Mas eu não posso colocar a minha primeira família, a minha primeira casa. Se você é casado, casada, você assumiu o matrimônio do casamento. E eu estou falando aqui de sacramento. Você não é um religioso, uma religiosa. Estar todo dia na igreja, deixando o seu marido em casa, deixando a sua esposa em casa, não ensinando os seus filhos, não estando com os seus filhos para contar uma história bonita de que você está na igreja, você está sabotando a sua família. E isto não tem nada de bom nisso, pô. Sem contar que você está se sentindo culpado aí, porque você não dá conta e você queria que a sua família fosse e ela não vai. E aí você não consegue cuidar da sua saúde, você não tem mais energia, você está se sentindo esgotado emocionalmente, mas você está lá, curso atrás de curso, servir atrás de servir, acampamento atrás de acampamento, e não consegue ter uma verdadeira disciplina com os seus deveres, a disciplina para as coisas boas e para as coisas ruins, e fica nesse vício moderno de nunca parar, mascarado ou protegido ou usando Deus para se defender das suas irresponsabilidades. Então talvez o seu casamento está péssimo, mas você vive lá dentro da igreja, sozinho, sem a sua esposa. É claro, se ele não vai, você vai ter que ir, mas em algum momento não dá para ir todo dia. Se você não é um missionário, se você não é uma pessoa religiosa, se todo final de semana você passa dentro da igreja e deixa a sua casa sem a sua presença, você está falhando na sua primeira missão, no seu primeiro compromisso, no seu primeiro dever. E isso adoece, turma. É necessário o ensinamento de Cristo para Marta e Maria. Mesmo Marta fazendo para Jesus, Maria foi quem escolheu a melhor parte, porque ela soube parar para aquilo que é mais importante. O Cristo, sem dúvida. Mas parar também para descansar, parar para brincar com seu filho, parar para ter momentos ao qual você refresca a sua mentalidade, a sua cabeça, ao qual você cuida da sua saúde. Você precisa. Eu preciso. Saúde, família, trabalho. Deus, eu preciso. E isso precisa ser claro. Não onde a gente coloca a nossa disciplina aí, você é empresário que só pensa na sua empresa. Porque um dia foi pobre e hoje está ganhando dinheiro e aí tem medo de ficar pobre de novo. Para com isso. E ainda é cristão, e ainda confia em Deus. E aí você sabota toda a sua vida, a sua família. É claro que são períodos, pessoal. É claro que são períodos. Mas um corredor profissional, ele não fica todo dia usando ao extremo o seu corpo. Ele vai se disciplinando ao longo do período de preparação para que então ele fique sobre esforço intenso naquele período. E aí eu defino, é de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou os próximos 3 meses você faz um combinado com a sua família, você senta, se organiza, e aí você vai. Mas tem que ter começo, meio e fim desse sprint, desse foco total. Aí você para, aí você respira 30 dias, 60 dias, volta para uma rotina, vai cuidar da sua saúde, coloca as coisas em ordem, começa a comer bem, vai dormir no horário, vai praticar, vai correr.
vai ter momentos de lazer, vai buscar um hobby, vai fazer alguma coisa, beleza, consegui, ótimo, acabou isso agora, vamos dar outro sprint e pega de novo. Porque às vezes a internet ela vende isso pra gente. Você tá seguindo perfis que postam sobre uma vida muito regrada e disciplinada, mas a pessoa tem todo um backstage, tem todo o background aqui, ó, todo muito preparado para ela. Tem pessoas que ajudam, tem rede de amigos, tem rede de apoio. E se você está sobrecarregado aí na sua empresa, você precisa começar a contratar pessoas, querer sair do controle, no sentido de dominar tudo, mas começar a colocar pessoas para te ajudar, porque ninguém é bom sozinho, uma cabeça faz só uma coisa, entendeu? Agora, quando você tem 2, 3 mentes te ajudando, pensando com você, trocando ideia, você vai muito mais longe e com menos sobrecarga, com menos peso. Então pensa nisso. Você não precisa escolher entre disciplina e paz, você não precisa escolher entre resultado e uma leveza, ou eu não digo uma leveza, porque eu não gosto muito, eu acho que fica fraco, né? Ah, eu quero ser leve, eu não tenho essa necessidade, né? Tipo, eu não acredito muito nisso, mas eu acredito que dá para ter resultado e dá para viver bem, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, o problema não é a disciplina em si. O problema é a forma como a gente tem vivido ela. Então, aqui vão 3, tá? Vão três maneiras, tá? É um caminho já testado, funciona. Funciona. Fez sentido para você essa conversa até aqui? Vai, me deixa aqui nos comentários. Olha só, existe um caminho, 3 maneiras eu vou passar aqui para vocês, existem mais, mas 3 que eu pratico e que me ajuda muito a sair desse esgotamento emocional e entrar em um, digamos, um estado mais de flow, um estado de mais prazer, mais sabedoria, mais clareza, mais ordem. Então, isso vai te ajudar, né? Se você colocar em prática, a sentir um pouco mais de prazer no que você vem fazendo, estar mais presente nas coisas e acabar tendo uma paz, que eu acho que no fundo, né, quanto custa a sua paz, né? Às vezes a gente percebe isso tarde demais, que a paz da gente vale muito, cara. Vale muito. Às vezes você entra numa discussão e você fala, caramba, eu podia ter ficado quieto, velho. Tirou minha paz. E aí você fica com aquilo ali reverberando em você 2, 3, 4 dias. Aquele pensamento. Ah, caramba, eu só quero minha paz de volta. E talvez seja só esse o seu desejo hoje. Eu quero a minha paz de volta, Rodrigo. Eu quero, eu tenho um resultado, eu vou para a igreja, eu rezo, mas eu ainda não tenho a paz que eu desejo. Eu quero a minha paz de volta. Então eu vou te dar 3 caminhos. 3 caminhos para você conquistá-la de volta. A primeira é ter um momento de oração contemplativa. É escolher a melhor parte, sabe? Pega um momento do dia para você ficar a sós com Deus, sem pedir nada, sem falar nada. É só um estar na presença, sabe? Eu gosto de colocar um fundinho musical ali. E eu fiz isso sábado de manhã. Eu tinha que preparar uma espiritualidade aqui, ao qual eu ia fazer uma pregação. E aí eu fiquei ali, eu falei, cara, é só estar na presença de Deus. Eu coloquei uma música que ela chama Do Nada, do Thiago Brado. E aí eu fiquei rezando com aquela música. Eu fiquei ali, eu deixei ela, né? E eu fui ali, fui estando na presença e acabou a música, eu deixei só um fundinho, esses worship aí, instrumental, só um fundinho tocando, e eu fui ali estando na presença, só sentindo a presença de Deus, estando com Ele, sabe, controlando a minha respiração, é outra coisa que eu vou ensinar vocês aqui hoje, mas estando ali com Ele. E aí, sabe, então encontra um lugar de silêncio, senta-se confortavelmente, fecha seus olhos, vai ali, respira devagar, sabe? Vai repetindo talvez uma oração simples. Jesus, eu confio em vós. Talvez o pensamento está tão acelerado que você não consegue baixar a pressão. Então você está ali, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E você vai se permitindo, sabe, entrar na presença, estar na presença de Jesus, sem compromisso, sem ter que falar bonito, sem ter que acertar na oração, sem ter que rezar por todo mundo, porque até isso vem na nossa cabeça. Você faz uma oração e esqueceu de um nome, você, caramba, eu tenho que rezar por aquela pessoa. Meu Deus, meu Deus, quanta autocobrança que nos tira da paz interior, da presença de Deus. Nos faz viver por aí no automático, tem adoecido o nosso povo.
para com isso, diminui, sabe assim, né, esse volume de conversa. E este é um exercício, é uma oração contemplativa, é estar na presença de Deus, sabe? Fica ali por 5, 10 minutos. Começa com 5, que você vai ver que é um tempão já. Às vezes a gente não consegue ficar 10 minutos parado. É muito difícil hoje. Porque a gente não fica, na verdade, nem mais um minuto ocioso, porque o tédio bate e a gente já quer pegar o celular para supri-lo, sim ou não? Então, olha, faz isso, de verdade. Faz uma oração contemplativa. Você vai perceber, né? A mente vai tentar te distrair, você vai pensar em 1000 coisas e isso é normal. Mas sempre volta para a frase: Jesus, eu confio em vós. Sem cobrança, sem julgamento. Vai fazendo isso. E olha só, é no silêncio que Deus fala. Talvez seja por isso que você não tenha escutado a voz de Deus, esteja tão confuso em relação às suas decisões. Ponto 2, ritual de descompressão. Atenção a isso, sabe? No final do seu trabalho, você precisa fazer um rito de encerramento. A Rafa faz isso muito bem. Eu estou num período que eu tô esticando um pouco mais, eu tenho feito bem menos isso, mas a Rafa tem feito muito, e funciona muito, mas eu sempre carrego esse ensinamento comigo, quando eu não estou nessas fases que eu estou agora. É uma fase consciente, tá? Estou bem emocionalmente, não estou perto de um burnout, pelo contrário, estou muito bem, graças a Deus. Voltando para minha rotina, enfim. Então, o que é esse ritual de descompressão? No final do trabalho ali, você vai pegar 10 minutos para você se desligar mentalmente do seu trabalho antes de ir para sua casa, porque é outra coisa que acontece. A gente não fecha o ciclo. E aí a gente vai emendando um ciclo no outro, e eu chego na minha casa, ou eu chego na minha igreja, eu chego já conectado, ainda conectado com aquilo que eu vinha fazendo e eu não terminei, eu não encerrei, e eu emendo outra coisa, eu vou emendando outra coisa, e cada vez que eu emendo outra coisa, o que acontece? Eu tô sempre muito agitado, eu não fecho, cada hora tá vindo aqueles pensamentos. Então, você, quando terminar o seu trabalho, não sei se acaba às 5, acaba às 6, acaba às 7, a hora que acabar, o horário que for, você vai escrever 3 grandes coisas que você fez hoje. Você vai falar, ó, hoje eu fiz bem isso, fiz bem aquilo e fiz bem isso. As 3 primeiras que vêm na sua cabeça, coisas boas que você fez, escreve lá. Aí, você vai colocar aquilo que ficou pendente e que é importante ser resolvido. Você vai escrever lá no seu caderninho também, escreve lá. Ó, então, escrevi as 3 coisas, escrevi o que é a pendência que ficou para amanhã, e depois você vai fechar o seu computador. Você pode, nessa pendência, colocar ali quando você vai fazer isso. Ó, então, amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou resolver isso. É ideal até que você faça isso para que você saiba que será feito amanhã. Você tire isso da sua cabeça. Aí o terceiro passo, então, depois de escrever as 3 coisas que você vai fazer, você vai escrever uma coisa que ficou pendente, você vai fechar o computador e desligar as notificações de trabalho. Você vai fazer uma oração agradecendo ao seu dia de trabalho. Você vai estar ali, você vai fechar o seu computador, depois de escrever essas 3 coisas, a coisa que ficou para amanhã pendente. Você vai fazer uma oração de agradecimento. Senhor, eu encerro aqui meu dia de trabalho, eu agradeço pelo dia de trabalho que o Senhor me deu, me permitiu, me conduziu, mesmo que algumas coisas tenham ficado fora, mesmo que eu não tenha dado conta de tudo, eu entrego este dia de trabalho em suas mãos, te louvo e te bendigo pelo dia de trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que eu possa agora deixar tudo aqui, o que é daqui, e que eu possa ir para minha casa, encontrar os meus, ter o meu momento de descanso, fazer a minha refeição e me preparar para uma excelente noite de sono, Senhor. Pronto. Pronto. Você encerrou. Por que funciona? Você cria uma fronteira clara. É tudo junto. Não tem como separar a vida pessoal de profissional. Mas isso mentalmente vai te ajudar. Nos organiza. Entende? Cria um fechamento. Tá? Faça isso. Faça isso. Faça todo dia a hora que você encerrar. E o terceiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês é um sabá moderno, né? Você precisa de um dia por semana, cara. Você precisa. Eu sei que dá uma sensação de que a gente vai deixar de aproveitar uma oportunidade, que a gente está sendo negligente, que a gente pode voltar a ser pobre, ou que pode voltar a ter dificuldade financeira, que vai quebrar a empresa, que você está sendo negligente com tudo que Deus te confiou. Eu sei que vai vir um monte de histórias racionalmente condizentes com para você justificar isso, né? Do tipo não parar.
né? Vai vir várias histórias que vão tentar você vai contar várias histórias para você para se convencer de que realmente você não pode parar, você está multiplicando os seus talentos, né? Não, mas você precisa de um dia por semana, cara, pelo menos o domingo, onde você não vai trabalhar. E quando eu digo não trabalho, e eu estou trabalhando de domingo, ontem eu trabalhei de domingo, mas eu venho tirando isso. E até o final do ano, eu vou dar aí mais uns 60 dias para mim, no máximo, vai 45 a 60 dias para eu não trabalhar mais de domingo. Porque me faz mal trabalhar de domingo. Me gera mais culpa. Mais, sabe, gera mais esse vício moderno. É um vício, sabe assim? E aí eu sei que eu fiquei devendo, eu não fui ver minha sobrinha, eu não fui falar com a minha família. Ontem eu fiz um dia todo de trabalho, depois das 4 ali até as 9 da noite. Mas de manhã, né, tomei um café bom com a minha esposa, tive um momento de almoço com amigos, assisti uma série com a minha esposa, um episódio só, que foi um episódio longo, 1 hora, meu Deus do céu. E aí depois eu tinha algumas coisas para fazer para hoje e acabei tendo que, acabei vindo trabalhar. Só que tá claro para mim isso. De domingo eu não vou trabalhar mais. Eu não vou, cara. Eu não vou. Então, é não trabalhar mesmo, sabe? É não fazer nada, não é responder um e-mail. Não... E, assim, a gente precisa aprender que não fazer nada é em relação ao trabalho. Porque descansar, e aqui eu quero deixar esse último complemento aqui, um bônus, que descansar não é não fazer nada. Descansar é fazer as coisas que têm valor para você, sabe? É fazer atividades diferentes do seu negócio. O que é o negócio? É a negação do ócio, é a negação do descanso. Então, quando você está no trabalho, você está no seu negócio, você está no seu trabalho, trabalhando, negando o ócio. Agora, no domingo, você precisa do ócio. E o ócio precisa ser intencional. Porque, não sei se você já reparou, às vezes você passa o dia inteiro deitado, você fica mais cansado que... Então, e talvez você é uma pessoa ativa, é difícil para pessoas ativas ficarem deitadas. Então vai lá e faz um compromisso, no sentido de estar com as pessoas que você ama, só que estar de corpo presente, mais paciente, mais amoroso. Vai ouvir as histórias lá do teu avô, da tua avó, do teu pai, da tua mãe, vai lá, entendeu? As histórias que talvez você já ouviu 5, 6 vezes, não tem problema. Vai lá. Vai se colocar, sabe, conhecer um lugar novo, fazer uma leitura gostosa, uma leitura sem compromisso, porque até a leitura vira performance, né? Então, assim, vai fazer coisas diferentes. Isso é o verdadeiro descanso. Vai viajar, você quer viajar? Beleza, vai viajar. Viagem acontece isso, você descansa a mente, mas cansa o corpo. Não é assim? Então usa o seu domingo, sabe? Escolhe esse dia, fixa ele. Eu sugiro o domingo, sabe? Nesse dia, zero trabalho, zero e-mail, zero reunião, zero WhatsApp sobre isso. Deixa pendente. O WhatsApp seu não é. O seu WhatsApp, ele não é uma... Você tem que pensar o seu WhatsApp como a porta da sua casa. Imagina se todo mundo que bater na porta da sua casa, você já abrir na hora para todo mundo. Ou você... Quando você faz isso no seu WhatsApp, que é você responder todas as mensagens o tempo inteiro, é como se você tivesse com a porta da sua casa aberta e todo mundo pudesse entrar aqui pela porta e viesse aqui agora e começasse a falar e eu ter que responder. Fala, fulano, não, tô só gravando um vídeo aqui, já, entendi, não, beleza. Peraí, pessoal, só um pouquinho. Não sei o que, aí o WhatsApp chega a mensagem o tempo inteiro, cara. Não tem problema nenhum você não responder as mensagens no domingo. É claro, eu gosto de me planejar no domingo. Eu gosto de olhar para minha semana e falar, cara, essa semana eu vou fazer isso, isso e isso. Então tira lá, sabe? Se organiza para ter uma semana mais organizada, com mais clareza. Tira lá também seus 15 minutos. A gente pode fazer uma aula de planejamento semanal aqui, hein? Eu acho que vai fazer sentido. Se fizer sentido, você me fala aqui. Tá? Então é isso, beleza? Você não precisa ser menos disciplinado. Atenção, não tô falando, o que transformou a minha vida foi aprender a ser disciplinado, com leitura, com estudo, com atividade física, com alimentação, com a hora de sono.
Você só precisa, na verdade, viver uma disciplina verdadeira. Aquela que vai te deixar constante, mas também vai te trazer paz. E não é pecado você cansar. Então você está cansado, está com muito compromisso na igreja, muito compromisso no trabalho, muito compromisso em casa. Talvez seja a hora de reajustar a rota. E se tornar disciplinado em algumas coisas para você estar mais presente. Porque muitas vezes, quando nós estamos exatamente nesse ciclo que está beirando o esgotamento emocional, o burnout, nós não estamos fazendo nada direito. Que gera mais cobrança e que talvez eu acho que eu precise fazer ainda mais. Aí eu trabalho mais horas. E isso vai gerando um cansaço. Se você está cansado, não é pecado sentir cansaço. Descansa. Está cansado, descansa. Descansa mesmo. Vai fazer algo que te descanse. Mas não ignore os sinais da sua alma, do seu corpo. Porque isso sim é desobediência. Você recebeu um templo vivo, um templo santo, onde Deus habita. Onde Deus habita. Isso não é só uma ferramenta de trabalho. É um templo. E ele te deu para que você possa também, além de trabalhar, saber como dar manutenção, ter os seus momentos de silêncio. Um templo é assim, não é? Um templo lá na igreja que você vai, tem hora que tem o tempo da manutenção, tem que trocar os negócios do ar-condicionado, tem que pintar, tirar as teias, né? Ajustar. No templo também tem lugar de silêncio. Tem momentos de silêncio. Tem a missa das crianças mais movimentada, mais agitada, mas tem um momento de silêncio, só de adoração. Jesus expulso sem música, sem nada. Tem um momento de silêncio, não tem? Então você também é um templo. Você precisa ter disciplina para isso também. Disciplina para o silêncio, para o descanso e para as atividades. Tá? Agora é com você. Seguinte, é com você. Pega esses 3 pontos e aplica. Ainda essa semana. Oração contemplativa, o ritual de descompreensão e esse sabá moderno. Tá? Escolhe esse dia, essencial. Depois você vai comentar para mim aqui o que mais te impactou. E se você quiser compartilhar essa mensagem com alguém que está vivendo o piloto automático, eu te peço que compartilhe, porque eu tenho certeza que de alguma forma isso pode ter te ajudado hoje, tá? Conta aqui pra mim se você gostou, se fez sentido pra você. Aplica e volta aqui me contar se deu certo ou não. Eu quero ver você não diminuir, aplicando os 3 passos, você não diminuir o seu esgotamento emocional e eliminar a chance de burnout na sua vida. Se você tá no burnout, você precisa de ajuda, não só profissional, mas também já colocar hoje em prática essas 3 atividades aqui. Feito, nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, turma. Fica com Deus.